Nossa história começa com um homem amargurado que conta que no fim do inferno residem os labirintos das sombras, e estes labirintos eram apresentados pelos mundos das sombras. Labirintos esses que devem ser concluídos pelos seres humanos. Vendo uma paisagem completamente devastada do que parecia ser uma grande cidade do passado, ele se mantinha contemplativo em silêncio. Porém, o silêncio não dura muito quando um enorme dragão vermelho pergunta como estes humanos ousavam. Essa fera colossal é um dragão da destruição de Rank Meteoro, e seu nome é Bromier Napolita. E, à frente dele, estava um enorme grupo de pessoas que pareciam prontos para uma luta. E, furioso, o dragão pergunta como meros humanos se atreviam a ser tão arrogantes. O homem de antes, afogado nas memórias do passado, se lembra de todo o caos que aconteceu até agora. Durante 10 longos anos, seus amigos e até mesmo sua pessoa amada foram tomados dele por esse mundo infernal. E com um ódio em seu olhar, ele diz para a lagartixa gigante que as coisas acabam hoje, pois nesse dia ele irá matá-lo e pôr um fim a esse inferno interminável. E aceitando o desafio, o grande dragão ruge de forma ameaçadora. Depois do início da batalha, as rochas voavam para toda parte, e enquanto isso, nosso mago habilidoso desviava de tudo enquanto canalizava um feitiço. Reunindo o poder em suas mãos, ele diz que a análise final da magia terminou. E, com a mão sobre seus ferimentos, ele avisava aos outros que a voz do dragão estava selada agora. Recebendo a notícia, um cavaleiro mais à frente agradece a Dezir pelo seu bom trabalho. Sabendo da desvantagem do dragão, agora os heróis estavam preparados para uma luta mais justa. E determinados, eles partem para cima do dragão gritando que hoje eles com certeza vão matá-lo. E enquanto tentava usar seu poder, o dragão percebia que algo não estava certo e reclama que algo assim não deveria ser possível. Horas mais tarde, o campo de batalha que há pouco estava barulhento se tornou calmo. Enquanto isso, Dezir se mantinha longe, meio pensativo sobre algo, quando vê o dragão abatido e diz que dessa vez eles finalmente podem sair desse inferno. O pessoal restante se reúne no pós-batalha para uma conversa entre amigos. O primeiro a falar é o Verdinho, que parabeniza todos pelo bom trabalho, pois com isso eles tinham salvado o mundo. Esse rapaz extrovertido é Rafael, um espadachim santo conhecido como Cavaleiro da Luz. Em seguida, outro homem corpulento estava se perguntando o porquê da mensagem de conclusão ainda não ter sido transmitida. Esse homem fortão é o rei de Esteban, Donovan Aslan. Rafael diz que o objetivo da missão desse mundo sombrio era matar o dragão, e Donovan concorda, mas eles deveriam ter voltado para seu mundo original com a conclusão da missão. Mas Rafael diz que isso deve ser só um atraso porque esse lugar é diferente e não aparenta seguir as regras habituais do mundo sombrio, e diz que é melhor esperar um pouco para ter certeza. Enquanto isso, uma outra pessoa comenta que de 150 milhões de pessoas apenas eles 6 sobreviveram, o que faz a taxa de sobrevivência ser de 0,000000004%, um número bem baixo se pararem para pensar. Esse homem bom de cálculo é um membro da Torre Mágica, o sábio da inteligência, Juá Desarion. Uma mulher o interrompe e pede para ele parar com os cálculos inúteis, pois isso não iria trazer os mortos de volta à vida. Juá diz que isso é apenas para tentar entender o que ocorreu, pois já que mais de 99% dos magos morreram, era mais crucial do que nunca tentar entender o que deu errado. Dezir entra na conversa e diz que, em todo caso, acha que deveriam ter apenas ficado satisfeitos em ter salvo o mundo. Enquanto isso, mais ao fundo, uma mulher de longos cabelos loiros só observava tudo calada. E a menina de rosa chama Rafael e diz que se ele não estivesse aqui, as coisas teriam sido bem complicadas. E todo encabulado ele diz que não era para tanto e fala que a proteção deles era apenas parte do seu trabalho como paladino. E, apontando para Dezir, ele diz que esse cara teve um papel muito mais importante que ele. E ouvindo o que Rafael disse, Donovan confirma ao dizer que provavelmente, se Dezir não estivesse com eles, não seria possível vencer o dragão. Juad diz achar que Dezir seria o primeiro a morrer quando as coisas começassem. Juad, mesmo sabendo que Dezir estava com seus artefatos, não conseguia entender como um feiticeiro de círculo mágico da terceira categoria não só decifrou completamente a voz do dragão, como também foi até capaz de selá-la, pois nem mesmo ele, que é um feiticeiro de círculo mágico da sétima categoria, conseguiria fazer.
O pessoal discute e diz que eles também nunca ouviram falar disso, e perguntam como Désir ainda era um feiticeiro de terceiro círculo. E, olhando com curiosidade para Désir, eles pedem muito para que ele contasse. E meio relutante, Désir diz que era apenas um plebeu, e por esse motivo nunca foi educado ou treinado da maneira apropriada, e comenta que se talvez tivesse aprendido formalmente ele talvez pudesse ter salvo mais pessoas hoje. Percebendo o rumo que a conversa tomou, Juad baixa seu capuz e diz que era uma pena, pois se ele estivesse na Torre Mágica, teria recebido total suporte. E vendo o climão que acabou tomando conta do lugar, Rafael bate palmas chamando a todos para mudarem o foco da conversa para outra coisa. Ele então tenta animar a todos e diz que dessa vez eles devem receber uma grande boas-vindas ao voltar para seu mundo, e pergunta o que eles farão a partir de agora. Donovan é o primeiro e diz que vai fazer uma visita à casa de seus companheiros caídos para retornar seus pertences às suas famílias. E, tocando um estranho emblema no seu braço, ele diz que nunca esquecerá a bravura deles. Já a garota de olhos vermelhos diz que voltará até as terras do Ocidente para confortar as famílias daqueles que morreram, e com um sorriso diz que eles ficariam felizes se fizessem um templo memorial para eles. Juad diz que, ao voltar, vai continuar sua pesquisa para encontrar uma maneira de parar qualquer possibilidade de recorrência de um labirinto das sombras, pois caso outro labirinto como esse aparecer mais uma vez, com certeza será o fim do mundo como eles conhecem. Curioso, Rafael pergunta o que a senhorita Geste iria fazer quando voltasse, mas fica no vácuo sem uma resposta, e a Geste, que não parecia se importar, apenas vira o rosto para o outro lado. Meio sem graça, Rafael refaz sua pergunta, só que dessa vez direcionada a Désir. Ele gostaria de saber se ele pretende ir para outro lugar ou voltar para a Academia de Avrion. E esperando a resposta de Désir, Juad observava com olhos brilhando, desejando que Désir viesse com ele. Désir olhava para tudo aquilo, meio pensativo sobre o que faria, e depois de suspirar, ele já ia começar a dar sua resposta, quando de repente uma forte batida é ouvida por todo o lugar, e o dragão que todos pensavam estar morto retorna à vida mais uma vez. Depois desse súbito tremor e o som do rugido do dragão acordando, uma forte explosão acontece, fazendo com que todos se virem na direção dele, se perguntando se essa coisa ainda estava viva. A garota, meio desesperada, diz que eles já completaram a missão desse labirinto das sombras, pois derrotaram o dragão. Mas Donovan fala que é possível que eles não o tenham derrotado, e Désir também pensava que já haviam acabado com isso de uma vez por todas. Porém, intervindo, Juad diz que foi pessoalmente reconhecer se o dragão estava vivo, mas parando de repente, ele pensa que pode ser aquilo, o coração do dragão. E meio confuso, o pessoal se perguntava o que ele queria dizer. Juad explica que leu sobre essa habilidade num livro bem antigo há muito tempo atrás. No livro, dizia que um coração de dragão é como um motor, portanto sendo muito semelhante a um círculo de mana. Os dragões então são capazes de absorver a mana dos arredores e transmitir por todo o corpo. Em outras palavras, assim que um dragão morre, ele perde o controle de seu coração de mana. E lembrando de que era como um motor, ele pergunta se todos ali podiam imaginar como seria se um motor repentinamente perdesse o controle. A garota de olhos vermelhos já o corta em suas explicações e pede que ele seja claro no que diz. Mas Désir explica em poucas palavras que um motor superaquecido, na maioria das vezes, acaba explodindo. Dali em diante, o desespero tomou conta e um deles pergunta por que ninguém havia dito algo assim antes. Mas isso era compreensível, já que hoje foi a primeira vez que um dragão foi morto. Juad fala que a mana acumulada estava em colapso, era equivalente a uma magia de 7º grau ou mesmo algo ainda maior que isso. E com o olhar tomado pelo medo, ele diz que essa coisa nem mesmo poderia ser considerada magia. E já com poucas expectativas de sair dessa, ele diz para todos se prepararem para o pior. Sem acreditar que isso aconteceria depois de tudo o que fizeram, eles viam seu fim bem diante de seus olhos. E já sabendo da realidade que os aguardava, a santa já começa a orar para que suas almas descansem em paz. Enquanto isso, Désir não parecia muito surpreso com isso, e de olhos fechados apenas aceitou seu destino. Ele olhava para suas mãos enquanto era consumido pela explosão, mas por alguma razão, ele via em sua frente mãos totalmente recuperadas de um jovem.
E olhando para um espelho ao lado, ele percebe que não era mais um velho acabado, mas sim um jovem estudante. Desir olhava confuso para seu estado atual, sem saber o que era isso, se perguntando se não deveria estar morto. Em meio à multidão, podia ser ouvido o som de um assobio e, logo em seguida, se ouvem sons de salto se aproximando. Uma linda moça diz que é uma honra tê-los aqui hoje. Ela se apresenta como Bridget, uma professora da Academia Vrion. Enquanto os candidatos conversam entre si, ela continua e diz que sabe que muitos estão aqui com a esperança de entrar para a academia, uma determinação que a deixava sem palavras. Mas ela repentinamente para seu discurso para repreender os alunos, dizendo que pode ouvi-los muito bem e que não quer conversas paralelas enquanto ela está discursando. Ela então volta a falar e diz que, infelizmente, nem todos podem ser aceitos. Seguindo os procedimentos normais, todos aqui serão submetidos aos exames de entrada tradicionais e após os exames, apenas 600 pessoas das que estão aqui hoje serão aceitas na academia. Dito isso, todos começam a se perguntar quais seriam os testes, mas ninguém teria a mínima ideia. Acompanhando a fala da professora, Desir diz que o exame de admissão será concluir as tarefas do mundo das sombras. Desir estava incrédulo com o que via, e Bridget dizia que eles não precisam se preocupar, pois o mundo das sombras que eles vão entrar não é um verdadeiro e sim apenas uma simulação de um mundo das sombras real. Ouvindo isso, Desir cobria seu rosto, se perguntando se tudo isso era mesmo real. Bridget diz que cada grupo terá um mentor designado, que irá explicar os detalhes para cada um deles. Com um belo sorriso, ela diz que o exame dessa turma será daqui a 2 horas e que espera ver todos lá. Ao fim das palavras dela, Desir sai correndo em meio à multidão, trombando em todos, e, ao chegar próximo de uma pilastra, meio ofegante, ele se perguntava se hoje era mesmo o dia do exame de admissão, e agora caiu a ficha que ele voltou para o dia do exame da Academia Vrion. A Vrion nada mais é do que a melhor academia de magia da nação, e, sabendo disso, Desir diz que já fazia 10 anos desde que ele se formou aqui. Agora ele deve estar no ano de 3613, e ele entrou pela primeira vez no mundo das sombras no ano de 3616, e, por 10 anos após aquele incidente, ele acabou ficando preso dentro de um dos labirintos das sombras e depois disso, o mundo foi destruído no ano de 3626. Então ele realmente estava 13 anos no passado. Se esse for o caso, Desir se perguntava qual foi o sentido de seu sofrimento nesses 10 anos, toda aquela dor, angústia e os sacrifícios que todos fizeram. Em lágrimas, ele sentia um aperto no peito, se perguntando se tudo aquilo que ele passou realmente não valeu de nada, e, enquanto ele chorava sem parar, os gritos de euforia dos outros candidatos ofuscavam sua voz de choro. Mais tarde, em um outro lugar, podemos ver ele sentado no chão, onde pessoas comentavam sobre ele ser um plebeu ao passar por ele. Resoluto, ele pensava que tudo aquilo que ele passou não foi apenas um sonho, pois ele se lembrava claramente de tudo. E, juntando as mãos, ele diz que conseguia se lembrar de todos. Enquanto ele estava sentado, uma garota se aproxima e diz que esteve procurando por ele em toda parte. Ele não estava no lugar combinado, então ela ficou se perguntando para onde ele tinha fugido. Com uma cara meio emburrada, ela pergunta se ele era Desir Armand. Desir já percebe seu erro e corre para pedir desculpas, mas a ruiva diz que, de qualquer forma, não importava. Ela então diz que era um prazer conhecê-lo e se apresenta como Radoria von Durisch, mas ele podia chamá-la só de Radoria. Ela então diz que é uma segundanista nessa academia e hoje ela foi designada como sua mentora, e diz que estará aos cuidados dele hoje. Meio nervoso, Desir diz que estará contando com ela também. Desir se lembra bem dessa garota. Radoria von Durisch era uma maga prodígio que alcançou o 6º círculo mágico com sua magia de fogo, e durante seu tempo na academia, ela foi uma estudante exemplar que sempre conseguia os melhores resultados. Interrompendo os pensamentos de Desir, ela pergunta como ele estava se sentindo, e Desir diz que estava apenas um pouco nervoso. Radoria dá um sorriso e o tranquiliza, pois não havia por que se preocupar com o exame de admissão, pois uma simulação do mundo das sombras não chegava nem perto de um de verdade. Fingindo, Desir pergunta se é isso mesmo, mas Radoria explica que esse exame apenas observa se você possui as habilidades necessárias para entrar no verdadeiro mundo das sombras.
Ela dá uma olhada nas informações de Desir e percebe que ele era um plebeu, e Desir, ainda fingindo, pergunta se tinha algo errado. Ela diz que não era bem um problema, mas avisa que um plebeu, assim que entra na academia, só tem como destino a classe beta, e as pessoas da classe beta nunca vão ter um treinamento ou educação adequados. Nos é explicado que, nessa academia, ocorre a distinção, com os nobres ficando na classe alfa, enquanto os plebeus ficam na classe beta. Mesmo que sejam altamente talentosos, você ainda será discriminado para sempre se for um plebeu. Tirando Desir de seus pensamentos, ela diz que isso era coisa para ele se preocupar após ser aceito, e ela aproveita para perguntar a Desir se ele ao menos sabe o que é um mundo das sombras. Desir responde que sim. Meio relutante, Hadoria pergunta se ele sabe mesmo, pois, se ele queria entrar num mundo das sombras, ele deveria ao menos saber tudo a respeito dele, e, mesmo que eles fossem entrar em uma simulação do mundo das sombras, ainda assim era um lugar perigoso. Desir, convicto de seu conhecimento, acena com a cabeça em concordância. Hadoria aponta o dedo e diz que, para que ela possa avaliá-lo, ela irá fazer algumas perguntas e a primeira delas é o que são os mundos das sombras. Desir então começa suas explicações, dizendo que o mundo das sombras é uma calamidade extremamente perigosa que a humanidade teve que confrontar, e pode ser visto como um mundo paralelo ao deles. De forma recorrente, eles se abrem uma vez por ano, e no interior do mundo das sombras existem uma infinidade de mundos diferentes. Alguns mundos podem ser relativamente medíocres, enquanto outros podem ser extremamente perigosos. Esses mundos são baseados em eventos históricos antigos que ocorreram no mundo em que eles vivem hoje. Por esses mundos serem baseados em acontecimentos do passado, a sociedade mágica foi capaz de dividi-los em 10 diferentes níveis, onde quanto maior o nível, maior a dificuldade. A razão de um mundo das sombras ser um risco à humanidade é um número ilimitado de sombras, engolindo e corrompendo o mundo que eles vivem hoje. Sem contar que qualquer terreno que for devorado será envolvido em sombras, não deixando qualquer traço de vida para trás. Mas uma coisa é certa, nenhum ser vivo pode habitar a terra consumida pelo mundo das sombras. Depois dessa longa e precisa explicação, Hadoria olhava para Desir espantada, e ele diz em um tom sério que, é por essa simples razão que é necessário cumprir as missões dentro do mundo das sombras. Depois de uma explicação dessas, Hadoria até mesmo ficou sem palavras, toda pensativa. Ela então volta a falar e diz que atualmente os mundos das sombras são gerenciados por 2 diferentes lugares, sendo o Reino do Ocidente e a Academia de Avrion. Ambos estão em uma relação de competitividade, pois estão tentando reunir a maior quantidade de artefatos possíveis dentro do mundo das sombras. E como membros da Academia Avrion, eles automaticamente estão participando dessa mesma competição. Ela então fica em silêncio, pensando que ainda há um terceiro poder, que seriam os Outsiders, mas por hora ela decide que Desir não precisa saber disso. Hadoria então muda para outra pergunta, querendo saber se ele ao menos sabe o básico sobre o que fazer ao completar o mundo das sombras. Desir responde que sim. Ele explica que, sendo o mundo das sombras paralelo ao deles, os eventos que um dia aconteceram no passado se repetem dentro do mundo das sombras. E, embora o mundo das sombras esteja constantemente devorando o mundo em que eles vivem, existe apenas uma forma de acabar com isso: adentrar o mundo das sombras o mais rápido possível assim que ele aparece e completar suas missões. Um exemplo disso seria se o cenário do mundo das sombras fosse uma guerra do passado. Se a batalha foi uma derrota, basta convertê-la em uma vitória. Além de que, não importa qual tipo de mundo das sombras você adentre, enquanto houver um cenário com uma missão e um objetivo, então tudo o que será preciso fazer é completar a missão e assim derrotar o mundo das sombras. Atualmente, as 2 facções liderando a linha de frente são os Reinos do Ocidente e a Academia de Avrion. Novamente, Hadoria fica boquiaberta com mais uma resposta tão detalhada vinda dele. Ela então diz que Desir é um cara bem informado e, se ele estava ciente disso tudo, então não havia o que ela explicar. Sem mais enrolação, ela diz que eles já podem ir. Alguns minutos mais tarde, estamos frente ao principal edifício da escola de Avrion, e assim que se aproximam da porta, Hadoria corre em direção à parede próxima e nela usa seu cartão de identificação. O sistema a reconhece como aluna de 5º Círculo Mágico, Hadoria von Durisch. Passando por um lugar bem bonito,
Podemos ver vários outros candidatos a alunos de Avrion, e, vendo aquele lugar nostálgico, Désir se contém para não deixar suas lágrimas saírem. Mas, atrapalhando seu momento nostálgico, Hadori aparece dizendo que esse lugar não parece tê-lo impressionado. Désir dá uma leve risada e diz que tinha visto uma construção que lembrava bastante esse lugar. Meio sarcástica, Hadori a questiona se havia mesmo um lugar assim. Depois disso, eles continuam sua caminhada até o lado de dentro da academia, mas assim que chegam a um certo ponto, Hadori percebe algo que a deixa extremamente surpresa. Vendo os passos se aproximando, ela imediatamente adota uma postura irritada. Vindo em sua direção, estava um cara de cabelos azuis e uma garota loira, que perguntavam sarcasticamente se essa era Hadori. Désir imediatamente pergunta se ela conhece esse cara, e Hadori responde que sim. Esse cara é Alfein, ou melhor dizendo, um completo idiota. Sabendo o nome, Désir se lembra que esse cara era um mago que usava magia de água, mas, mais importante que isso, esse cara era o rival da Hadori, o que faz Désir pensar que, já que eles são magos de elementos opostos, normalmente não se dão bem, além de terem personalidades muito distintas, o que contribui ainda mais para essa rivalidade. Désir chega no ouvido de Hadori e diz que eles não parecem se dar muito bem. Ela diz que isso era óbvio, pois ela sofria com esse maldito arrogante que só sabe falar todo cheio de si. Depois dessa troca de ofensas, fica um clima meio tenso entre os quatro. Alfein provoca, dizendo que Hadori demorou a chegar aqui, e diz que isso deve ser por causa dessas perninhas curtas que ela tem. Ela não aceita levar desaforo e devolve na mesma moeda, dizendo que ele ainda é um completo imbecil e que queria muito saber de onde vem esse comportamento horrível dele. Isso deixa Alfein bem irritado, e ele diz que a vulgaridade dela combina bem com uma tampinha usuária de magia de fogo. Também explodindo de raiva, Hadori pergunta sarcasticamente se ele achava mesmo isso, pois menos de um mês atrás ele foi chamuscado pela fraca magia de fogo dela. Isso deixa Alfein a ponto de explodir, perguntando se ela não sabia a diferença entre derrota e pegar leve. Ela ri sarcasticamente e diz que estava pensando que aquela era mesmo a força real dele, pois se fosse, seria melhor sair de uma vez da academia. Vemos que naquela luta verbal, nenhum dos dois estava disposto a dar o braço a torcer. Vendo que aquilo não daria em nada, Alfein resolve deixar isso de lado e pergunta se Désir era o pupilo da Hadori. Tranquilo, ele apenas responde positivamente à pergunta. Alfein diz que, diferente da Hadori, ele tinha alguns modos, e pergunta qual é o nome dele. Désir dá seu nome sem complicações. Imediatamente, Alfein começa a procurar pelo nome de Désir Arman na lista de candidatos, mas o sorriso presunçoso volta à cara de Alfein ao ver que Désir era apenas um plebeu. Provocativo, ele diz que fazia bem o estilo da Hadori estar ensinando um plebeu. Sabendo disso, ele já o resultado do exame como decidido, o que deixa Hadori irritada, perguntando do que ele estava falando agora. Todo confiante, ele apresenta a lista de distribuição de participantes, perguntando se ela ainda não tinha visto, pois eles caíram no mesmo grupo. Na lista, mostrava o nome de Désir Arman, Agest Kings Crown, Romantic Eru e Traveriticus. Se achando maioral, Alfein diz que o pupilo de Hadori não tinha a menor chance contra essa distribuição. Hadori se defende, dizendo que nunca se sabe, pois ninguém tem garantia de que ele vá falhar e ele ainda poderia acabar ganhando. Com os olhos semicerrados, ele pede que Hadori pare com as brincadeiras, pois isso era algo impossível para um plebeu. Fala para eles desistirem logo, pois seu pupilo é um mago espadachim, uma notícia que faz Hadori suar frio. Alfein diz que se ela não acreditar pode ir e checar isso por conta própria, e já com o tablet em mãos, ela pergunta qual era o nome dela. Pelo olhar de Désir, ele já sabia muito bem quem era essa, uma velha companheira do campo de batalha. A loira, toda estilosa, se apresenta como a Agest Kings Crown. Hadori se surpreende ao ver os resultados da pesquisa com esse nome, uma maga espadachim do elemento gelo que utiliza magia de visão, além de estar acima do terceiro círculo mágico e ainda possuir uma esgrima muito superior à maioria dos cavaleiros. Meio incrédula, ela se pergunta como uma garota como essa existia. Olhando para Désir, ele pensa que entre eles dois existe uma lacuna enorme de potencial. Todo arrogante, Alfein pergunta onde foi parar toda aquela atitude que Hadori tinha até agora há pouco.
Ele então se aproxima de Desir e diz que vai lhe dar um conselho antes que continue com sua loucura. Ele diz que caso Desir seja capaz de passar por sorte do destino, certamente vai cair na classe beta e não faz o menor sentido ficar na academia se estiver nessa classe medíocre. E então pede que Desir desista de uma vez do exame de admissão e vá embora. Depois desse conselho que mais pareceu uma ordem, ele se vira junto da loira e vai embora. Enquanto isso, Hadoria fica extremamente irritada com esse cara que sempre atira do sério. Desir, porém, estava contemplativo, vendo a silhueta da futura Jess sobre a atual, que ainda é só uma estudante. Ele então dá um leve sorriso por rever uma pessoa familiar nesse lugar barulhento. É nesse momento que um comunicado é feito, pedindo para que todos os alunos se dirijam ordenadamente até o local do teste. Voltando para os dois, Hadoria está irritada, perguntando o porquê desse risinho idiota, mas Desir a ignora, chamando-a para irem ao local do teste. Seguimos então para a área onde serão feitos os exames, onde várias outras pessoas já aguardavam ser chamadas. Frente aos grupos, estava uma enorme porta dourada com vários círculos mágicos gravados. Observando bem atentamente, Desir se perguntava se as coisas eram realmente assim no passado. Uma garota se aproxima, pedindo para ele parar de andar de um lado para o outro, pois estava envergonhando o grupo deles. Vemos que essa garota fofa na verdade é mais uma integrante do grupo de Desir, mas ver o rosto dessa garota foi uma verdadeira surpresa para ele. Desir se apressa em correr em sua direção, gritando seu nome, Romântica, perguntando se ela estava viva, e todo afobado já procura saber se ela está bem ou se está machucada em algum lugar. Mas, parando para organizar as ideias, Desir percebe que pode ter acabado de ferrar com tudo agora. Meio nervoso, ele pede desculpas, dizendo que acabou se descontrolando. Meio enojada, Romântica pergunta como esse plebeu se atrevia a tocá-la. Pensativo, Desir já imaginava que algo assim fosse acontecer, mas ele ainda assim não conseguiu se segurar depois de vê-la bem na sua frente outra vez. Olhando para a Romântica, ele estava feliz de poder vê-la bem e saudável. Lembrando-se do que aconteceu antes de sua regressão, ele pensa que essa Romântica nem imaginava quanto desespero ele sentiu após perdê-la, algo que o corroeu por dentro até os ossos e o fez viver em angústia por vários anos. Vê-la agora sã e salva era prova de que ele realmente voltou para o tempo da época de escola, e agora ele tinha certeza de que ganhou uma nova chance. Ele não iria permitir que essa segunda chance fosse em vão, pois ele não está disposto a perdê-la uma segunda vez, porque dessa vez ele definitivamente iria salvá-la. Mas para que isso aconteça, primeiro ele tem que fazer uma coisa. De repente, um anúncio é feito, informando que o evento do grupo D será o mesmo do grupo anterior, e o evento será uma corrida nas planícies da seriedade. O objetivo desse mundo ilusório é simples, basta cruzar a linha de chegada antes de seus adversários. A linha de chegada está a 8 km do ponto de largada, e para essa corrida o uso de magia está liberado, e ataques mágicos feitos contra outros jogadores também são permitidos. Para a segurança dos participantes, a sensação de dor será reduzida em 80%, e caso receba uma lesão ou golpe fatal, será imediatamente retirado do mundo das sombras. Romântica comenta que tiveram sorte de pegar uma competição de corrida para seu evento, pois pelo que ela ouviu, o grupo B teve que lutar contra um troll. Um outro cara, meio curioso, chega à conclusão de que se isso é uma competição, então eles estariam uns contra os outros. Romântica, meio cheia de si, diz que basicamente sim, já que eles têm um plebeu inútil e uma espadachim mágica, então provavelmente a competição seria entre eles dois. Se achando os maiorais, ambos se desejam boa sorte nesta competição. Com isso dito, é anunciado que o portal para o mundo das sombras abrirá em breve, e é requisitado que os participantes se alinhem frente ao portal. Minutos depois, eles são mandados para dentro do mundo das sombras, ou melhor dizendo, as planícies da seriedade. A corrida começaria em 3 minutos, e os participantes deveriam se posicionar na linha de largada. Uma linha azul aparece no chão, e com isso todos se posicionam frente a ela, aguardando a largada. Tentando iniciar algum contato, Desir diz oi para Jest, mas ela nem mesmo se preocupa em responder. Vendo esse comportamento frio, Desir pensava que talvez a Jest também tenha voltado no tempo, já que ela continuava a mesma, e ele permanecia sem saber o que ela estava pensando.
Mas, de forma inesperada, ela chama Désir, o que o assusta um pouco, mas no final ele responde com um sim. Com a cara mais natural do mundo, ela diz que Désir era muito fraco, e ele responde que já sabia muito bem disso. Ele pensava que ela continuava direta como sempre foi. Mas a Jess diz que ele parece não ter percebido ainda, ele é extremamente fraco, com um nível mágico muito abaixo da média, além de seu grau de força ser mediano. Mesmo que passasse, com uma força dessas, o máximo que ele conseguiria seria concluir mundos sombrios de sexta categoria. Cerrando o punho, Désir se perguntava se ela estava tentando deixá-lo irritado com isso, mas a Jess intervém e diz que não tem intenção alguma de atacá-lo nesse teste. Uma alegação que deixa Désir totalmente confuso, se perguntando o que ela queria dizer com isso. Porém, antes de responder, a Jess olha de cima a baixo, e em seguida vira seu rosto em desaprovação, explicando que não havia o menor sentido em atacar alguém tão fraco quanto ele. Ao fim dessas duras palavras, é anunciado que a corrida está prestes a começar. Assim, o pessoal responsável pede que todos estejam preparados, e todos estavam preparados para o início da competição, alguns mais empolgados que outros. Assim que é dada a largada, a Jess parte a toda velocidade em primeiro lugar, seguida pelo cabeludo Snob, enquanto Romântica e Désir comem poeira lá atrás. O impulso de Jess foi tão forte que ela levantou uma enorme cortina de poeira enquanto corria. Lá atrás, Désir e Romântica estavam revoltados com essa poeira toda. Mais tarde, enquanto corriam, Romântica pisa na grama, assustando uma pequena criatura. Ela o reconhece como um pequeno diabrete de folha e, com um rosto corado, diz que eles são muito fofos. Désir, que a observava, diz que ela não mudou nada, pois ainda era empolgada com coisas fofas. Ouvindo isso, Romântica fica com vergonha e manda ele se preocupar com a corrida. Mas Désir diz que, mesmo que ele se preocupe com a corrida, se eles continuarem nesse ritmo, irão falhar na missão. Isso só deixa a garota mais irritada, que manda ele calar a boca e parar de agir todo amigável com ela desse jeito. Indo contra o que ela disse, Désir dá um sorriso para provocá-la, e isso funciona muito bem. Romântica diz que ele é muito chato e pergunta qual o problema dele, e pergunta o motivo dessa risadinha idiota, pois isso a estava deixando enojada. Mas Désir diz que ele apenas estava feliz, e ela diz que ele deve ser louco de ficar feliz por estar correndo. Já sem paciência alguma, ela diz que esse plebeu a tirou do sério dessa vez. Ela então estende a mão, dizendo que estava esperando um momento melhor para usar isso, mas agora não tem mais importância de qualquer maneira. Ela pede que Désir olhe atentamente, pois um plebeu como ele seria capaz apenas de chegar no máximo à segunda categoria de círculo mágico. Determinada, ela diz que vai mostrar a diferença entre eles e já usa a magia de varredura de ar. Enquanto o teste acontecia, o pessoal responsável do lado de fora comentava sobre os outros times. Os times A e B acabaram de finalizar seus exames, e agora só restavam os grupos D e F. No que foi observado até agora, nada fora do normal aconteceu. Outra pessoa diz que era bom que as coisas estivessem indo bem, e os grupos de estudantes desse ano se mostraram excepcionais assim como os do ano passado. Outro velho careca comenta que a quantidade de estudantes do ano passado foi fenomenal, mas esse ano eles têm aquela maga espadachim. Todos concordam com o velhote, dizendo que essa aluna é o exemplo do que um nobre tem a oferecer. Igualmente, dizem que aquele plebeu teve azar ao cair no grupo junto dela, mas Bridget, que assistia ao desenrolar da história, tinha um discreto sorriso no rosto. Enquanto isso, dentro do mundo das sombras, a Jess e o cabeludo Snob continuavam liderando o percurso. O cabeludo, já sentindo o peso da corrida, pensa que Romântica foi muito apressada em dizer que isso seria rápido. Ainda assim, algo está estranho, pois uma competição de corrida contra um mago deveria ser coisa simples para ele, que é um cavaleiro. Mas essa maga espadachim está liderando o caminho desde a largada, algo verdadeiramente impressionante. Mudando um pouco o foco, ele se perguntava onde aqueles dois foram parar. Ao fim desses breves pensamentos, ele percebe uma súbita mudança nas correntes de ar, e logo em seguida, ele recebe uma forte rajada de ar que o faz ser arremessado a vários metros. Com a cara toda bagunçada pelo ar, ele se perguntava que quantia insana de magia era aquela, e se a responsável por isso era Romântica.
Ele tenta fincar sua espada no chão para não sair voando, e pensa que Romântica deve estar tentando atrapalhá-los ao tentar fazê-los voar para longe com o ar, mas isso não seria tão fácil, já que ele estava usando uma armadura que deixava seu corpo com quase 100 quilos. Já achando que o problema estava resolvido, ele pensa que agora era só se manter preso no chão com a espada e não ser soprado para longe. Presunçoso, ele pergunta se era só isso que Romântica era capaz. Nesse momento, vemos algo inusitado. A Jesta estava correndo na direção de onde o vento vinha, e com sua espada em mão, ela corta o ar à sua frente com a maior facilidade do mundo. O cabeludo Snob percebe que o que ela estava fazendo era cortar o ar para prosseguir no percurso, e meio em choque, ele diz que isso já era esperado de uma maga espadachim. Ainda assim, ela acabaria cansada em algum momento por se esforçar tanto contra o vento, e por isso ele achava melhor esperar o vento se acalmar. Neste momento, as árvores começam a se erguer do chão, e percebendo as intenções de Romântica, ele grita seu nome em fúria, chamando-a de maldita astuta. Após isso, o impacto das árvores foi tremendamente forte, que até mesmo fez uma enorme cortina de fumaça, e assim o cabeludo Snob foi eliminado. Voltando a Romântica e Désir, eles corriam a toda velocidade, quando Romântica comenta que era uma pena que a maga espadachim também não tivesse sido eliminada. Virando-se para Désir, ela diz que era a vez dele de sair agora, e assim ela interrompe seu caminho entrando na frente. Com um jeito feroz, ela diz que vai dar a ele a chance de se render por conta própria, pois não havia necessidade de passar por todo aquele sofrimento. Mas todo sorridente, Désir diz que infelizmente terá que recusar essa oferta. Romântica já ia dizendo que ele fez uma boa escolha ao se render por conta própria, mas rapidamente percebe o que ele realmente disse, o que faz ela perguntar se ele é burro ou algo assim. Ela questiona se ele não viu o imenso poder mágico que acabou de demonstrar, pois isso era algo que ele, um plebeu, nunca poderia competir. Mas Désir estava sorridente, o que deixou Romântica ainda mais irritada. Juntando sua mana, ela diz que deu a ele uma chance de ir embora, e lembra-o de que esse lugar é uma simulação do mundo das sombras, e por isso, nenhum deles iria morrer aqui dentro. Dito isso, o ambiente à volta dela começa a tremer com a aparição de 6 círculos mágicos. Cheia de raiva, ela diz que não vai pegar leve, e vai atacar com toda a força que tem. Com vários outros círculos mágicos surgindo no ar, ela mais uma vez usa sua magia de golpe do vento. Ao final do encantamento, os golpes de ar vêm na direção de Désir extremamente rápidos, mas ele se mostra indiferente quanto a um ataque tão grande vindo em sua direção. No fim, ele é atingido em cheio pelo golpe de ar, que levantou uma enorme nuvem de poeira. Já cantando vitória, Romântica pensa que esse cara acabou de ser atingido por uma magia de segundo nível a queima-roupa, e nem mesmo um mago de primeira categoria poderia suportar tamanho poder. Em um tom sarcástico, ela diz que foi bom conhecê-lo, mas está na hora de dizer adeus. Inesperadamente, Désir aparece atrás dela, e ele comenta que ela canalizou sua magia e lançou um ataque direto logo em seguida. Ouvindo isso, ela se vira completamente incrédula na direção da voz que falava com ela, e saindo de dentro da fumaça, ele diz que tanto essa magia de agora quanto a de mais cedo foram bastante impressionantes para uma maga de círculo mágico de segunda categoria. Sorridente, ele diz que Romântica era verdadeiramente incrível, mas a mesma ainda estava em choque ao vê-lo sem um único arranhão depois de um golpe poderoso daqueles. Désir então começa a analisar a conjuração de Romântica, elogiando, a princípio, por ser uma magia impressionante. Mas, já que estava tão concentrada em seu ataque, ela negligenciou seu controle sobre o ar, e, por essa razão, sua precisão não tem estabilidade. Por esse simples motivo, ele conseguiu alterar a magia dela, mudando levemente a trajetória, o que fez ela se afastar do alvo. Romântica fica confusa, se perguntando o que ele acabou de fazer, mas Désir diz que apenas analisou a magia dela. Porém, Romântica se recusa a acreditar nele, pois ele nem mesmo era um mago de primeira categoria, mas Désir diz que realmente não estava mentindo. Mas essa insistência de Désir apenas estava deixando Romântica irritada, pois um plebeu acabou de analisar sua magia. E, como entendemos, uma análise mágica funciona de modo que só pode ser feita por alguém que tem total conhecimento de todos os tipos de magia, além de conhecer todos os tipos de runas.
Pessoas capazes de fazer isso são apenas aquelas nas maiores posições das categorias dos círculos mágicos. Uma romântica furiosa se pergunta como esse plebeu à sua frente foi capaz de fazer isso. Explodindo de raiva, ela diz que existem limites para brincadeiras, e não há como um plebeu como ele ser apto para fazer tal coisa. Ela afirma que essa coincidência foi apenas mera sorte, e grita a plenos pulmões que não havia a menor chance dela perder para um plebeu como ele, pois ele nem mesmo era um mago de primeira categoria. Ao fim dessas palavras, vários círculos mágicos surgem atrás de Romântica, e ela chama esse feitiço de veneno do vento. Porém, Désir não se abala e, muito pelo contrário, pede que ela observe desta vez com muita atenção. Ele avisa que vai alterar as correntes de ar dela levemente em algumas posições. E como dito, ele simplesmente mudou as flechas de lugar de uma maneira que ele não foi afetado de nenhuma forma. Romântica, vendo o que acreditava ser impossível acontecendo, fica completamente em choque. Porém, Désir a interrompe em seu momento de confusão e diz que, se ela melhorar seu controle mágico, certamente se tornará uma maga mais poderosa no futuro. Mas, pela expressão no rosto de Romântica, parece que ela não está nem um pouco feliz com a dica. Encarando Désir, ela percebe que, se ele estava mesmo conseguindo usar análise integral, então essa era a verdadeira diferença entre ela e um verdadeiro gênio. Désir decide dar um passo à frente enquanto diz que acha que é hora de dar um fim nisso tudo, pois havia alguém nesse exame que ele realmente precisava derrotar. Uma alegação que deixa Romântica sem chão, e, dando um chilique, ela diz que nosso mago do futuro não tem como conseguir atacá-la. Ela fala que ele nem mesmo consegue usar magia, e que, caso continue atacando, certamente vai acabar acertando em algum momento. Porém, Désir pensa que Romântica, ao contrário do que ela pensa, é realmente muito forte, e que só existe mais uma pessoa nesse exame que poderia bater de frente com ela. Ainda assim, ela não é forte o bastante ainda. Ele se lembra que, se deixar as coisas como estão, o passado doloroso só irá se repetir mais uma vez. Olhando para ela, Désir pensa que ela ficará ainda mais forte, e, por isso, hoje ele precisava ir na frente dela. Ele então se vira para a Romântica e diz que ela cometeu 3 erros dessa vez. O primeiro era a respeito dele, pois, mesmo que sua capacidade mágica seja baixa, ele ainda pode usar magia. O segundo era sobre seu alvo nesse exame, que no fim das contas não era ela. E o terceiro motivo, ele diz que vai mostrá-la agora mesmo em primeira mão. Com isso, ele começa a soltar seus feitiços, deslizando em estrada gélida, força ilimitada de sustentação no ar e lubrificação. Olhando para esses feitiços, ela pensa que lubrificação é uma magia física de nível 1, uma magia básica que concede a remoção de fricção. Isso não se trata de uma magia ofensiva, mas a pergunta que fica é para que ele a usaria. Em poucos segundos, ela tira uma conclusão e imediatamente se espanta com algo, pensando que ele pode ter usado o feitiço para fazê-la cair. Porém, após alguns segundos, ela não perdeu o equilíbrio nem um pouco, e, olhando para Désir, meio confusa, ela se pergunta se o feitiço dele acabou falhando. Mas Désir chama a atenção para outra coisa, perguntando se ela tinha se esquecido qual o verdadeiro objetivo desse mundo das sombras. Ele refresca a memória dela, dizendo que isso se trata de uma competição de corrida. Então, com isso em mente, ele tem uma pergunta para a Romântica, onde ela acha que ele aplicou sua magia de lubrificação. Romântica diz que ele não pôs encanto nenhum, já que tinha falhado na magia, e ele, com uma expressão surpresa, diz que está errada. Ela manda ele não olhar mais para ela com essa cara. Batendo no peito, ele diz que claramente aplicou essa magia em si mesmo. Romântica questiona o que isso tinha a ver, mas Désir apenas pergunta se ela conhece o princípio de ação e reação. Essa pergunta a deixa ainda mais irritada, e ela fala que com certeza sabe sobre isso. Então, ele pergunta o que acontece quando algo o empurra por trás. Romântica responde que, obviamente, ele iria para a frente. Então, ele pergunta o que aconteceria se algo o empurrasse com extrema força por trás, por exemplo, uma enorme força explosiva. Vendo esse raciocínio de Désir, Romântica já começa a entender do que ele estava falando. Estendendo a mão, ele conjura uma bola de fogo atrás de si. Romântica pergunta se ele ficou maluco, pois, se ele fizer isso, com certeza causaria ferimentos a si mesmo.
Mas isso ainda era o de menos, pois, se ele batesse em algo a essa velocidade insana, não sobraria nada dele. Mas Desir tinha um sorriso no rosto enquanto diz que a própria Romântica já havia falado isso antes, referindo-se à frase de Romântica sobre o fato de que, por ser um mundo das sombras simulado, ninguém morreria ali dentro. Ela até tenta impedir Desir, mas ele continua determinado, dizendo que isso também se aplica à situação atual. Assim como ele disse antes, uma explosão acontece, e ele é instantaneamente arremessado como um míssil. Caindo no chão depois dessa onda de choque insana, Romântica se perguntava de onde saiu um cara maluco como esse. Enquanto isso, somos levados até a Jest, que esteve liderando a corrida com uma vantagem enorme até agora. Porém, ela percebe uma rápida aproximação vindo por trás dela, em uma velocidade vertiginosa. Ao se virar, ela manda que Desir então venha de uma vez e a enfrente, intitulando-o como o mais fraco de todos nesse exame de admissão. A Jest continuava na liderança, correndo a uma velocidade impressionante que fazia até a grama à sua volta tremer. Por outro lado, Desir estava na cola dela, depois de ser disparado como um foguete. Com isso, a Jest percebe que, se deixar as coisas como estão, vai acabar sendo atacada pelas costas. Porém, ela vê que a linha de chegada estava bem próxima de ser alcançada, e, diante disso, decide que precisa derrotar esse cara aqui e agora. Ela até se lembra da garota baixinha de antes, no caso a Romântica, comentando que ela era poderosa, e, se não estava aqui, só podia significar que foi derrotada por esse cara. Com um olhar afiado, ela decide se virar e enfrentá-lo com tudo o que tem. Sem perder tempo, a Jest inicia um cântico mágico: sou aquela que faz meus inimigos gritar em agonia. Este corpo é como o oceano, inabalável, mesmo perante muitos inimigos, incessante como o cair da chuva. Por fim, ela ordena que Desir seja destruído por suas flechas mágicas. Ao fim dessas palavras, uma quantidade insana de círculos mágicos surge no céu acima de Desir, e, só de ver essa enorme ameaça sobre sua cabeça, ele percebe que as coisas já deram muito errado. A Jest, então, diz que não sabe como ele derrotou a garota baixinha de antes, mas avisa que quaisquer artifícios que ele tenha usado antes não vão funcionar com ela. Porém, Desir estava impressionado, já que a Jest foi capaz de reunir essa quantidade absurda de magia em tão curto período de tempo. Essa garota era realmente fora de série, no entanto, ela ainda o estava subestimando demais. Com um círculo mágico menor surgindo em seu olho, ele diz que é hora de iniciar a análise de magia. Rapidamente, os círculos mágicos criados por a Jest começam a ser afetados pela análise. Ele percebe que está analisando as estruturas das 180 runas ligadas magicamente dentro das flechas mágicas, e rapidamente adquire acesso a essas 180 runas. Assim que começa a pôr seu plano em prática, a Jest sente algo estranho acontecendo e percebe que Desir conseguiu rapidamente analisar sua magia, algo que estava no nível de um mago de 6ª categoria. Temendo que ele tenha acesso ao resto de suas magias, ela acena com a mão e diz que isso se encerra agora. Desir, vendo isso, dá a ordem para mudar a trajetória, mas parece que esse plano desesperado foi por água abaixo, já que ele literalmente recebeu o ataque massivo diretamente. Alguns dos projéteis realmente foram desviados para áreas diferentes, mas ele não escapou ileso dessa chuva de projéteis. Depois desse ataque insano, a Jest vê que Desir ainda está de pé, e ela se pergunta se foi dessa forma que ele derrotou Romântica. Sem precisar pensar muito, ela percebe que ele apenas desviou as flechas mais ameaçadoras. Nesse momento, a Jest ainda tem 21 flechas mágicas sobrando, além de que a distância entre eles é algo em torno de 200 metros. Depois que a poeira baixa, ela percebe que o número de flechas que Desir conseguiu roubar foram apenas 4. Vendo a mudança no curso da luta, a Jest decide mudar de estratégia, pois, se não conseguia derrotá-lo apenas com um número, teria que usar a força bruta. Com essa decisão, ela começa a juntar os círculos mágicos em apenas um, e, como consequência disso, uma gigantesca flecha de gelo é criada bem diante dela. Por outro lado, Desir pensa que a Jest finalmente decidiu usar a cabeça, mas essa ainda não era a resposta certa para essa luta. Continuando a batalha, a Jest arremessa sua gigante flecha de gelo na direção de Desir. Porém, com apenas 4 flechas pequenas, ele não recua e se posiciona para ir de frente ao confronto.
O primeiro choque de ataque destrói uma das camadas da gigantesca flecha de gelo, mas ela ainda estava vindo com tudo para cima de Désir, sem desacelerar. Mais uma vez, ele usa sua habilidade de análise de magia, mudando a trajetória de mais duas camadas, que se voltam na mesma direção das outras. Com isso, ele dá a ordem para a colisão entre as duas partes, e o resultado é uma explosão enorme, que levanta uma cortina de fumaça no ar. Porém, a Gest, que estava quase chegando à linha de chegada, escuta alguém gritando atrás dela. Mais uma vez, Désir estava vindo em sua direção com a velocidade de um míssil. Não demora para ela perceber que ele estava usando a força da explosão para se impulsionar. Sacando sua espada, ela tenta acertá-lo com tudo o que tem. Porém, em vez de atacá-la, Désir apenas passa direto, indo em direção à linha de chegada. Percebendo o que tinha acontecido, a Gest já sabia quais eram os planos de Désir, mas era tarde demais, já que ele, em um instante, atravessa a linha de chegada. Após essa estratégia suicida, Désir não estava nas melhores condições, enquanto a Gest guarda sua espada, percebendo sua derrota neste exame. E lá na frente estava um Désir vitorioso, que mal se mantinha em pé. Com isso, o sistema anuncia que o candidato Désir Arman foi o primeiro a concluir o mundo das sombras. Enquanto isso, em outra sala, podemos ver o pessoal responsável pelo exame assistindo a tudo. Alguém no meio deles comenta que, dessa vez, não tiveram nada fora do normal, e um Scarface diz que não houveram plebeus escalados para a classe alfa. Um gordo convencido diz que isso já era óbvio, pois a classe alfa é algo feito apenas para os nobres, e que esses plebeus sem educação nunca seriam permitidos. O Scarface concorda com o gordinho, que se chama Pugman. Por outro lado, a linda professora de antes, que veio apresentar o exame aos alunos, estava calada e pensativa. Enquanto isso, uma outra bruxa velha diz que os plebeus já deveriam ser gratos por serem permitidos estudar na academia, mas o som de um martelo, seguido de um pedido raivoso de silêncio, interfere na troca de conversas. Um velho barbudo diz que esse era o último aluno a ser considerado para ser aceito na academia. O garoto é um mago de círculo mágico de primeira categoria, Désir Arman. Um ruivo diz que se lembra desse garoto, pois ele estava no mesmo grupo daquela garota espadachim. Um gordo barbudo pergunta como um plebeu conseguiu isso. Ao ter sua foto montada no telão, os outros professores, boquiabertos, se perguntavam se ele venceu mesmo a maga espadachim. O Barba Branca então diz que esse garoto veio até a academia com uma carta de recomendação, e ele pergunta quem foi que recomendou esse rapaz. Só de ouvir isso, as pessoas sentadas na mesa se perguntavam quem iria recomendar um plebeu. A professora, chamada Bridget, diz que foi ela quem recomendou o garoto, mas o velhote ainda questiona qual foi a razão dessa recomendação. A professora diz que esse aluno em particular estudou magia por muito tempo, o que faz sua aptidão para aprender magia ser uma das melhores, e que ele não só é apaixonado por magia como também muito talentoso. Indo mais a fundo, ele pergunta sobre a relação da professora com esse estudante, e ela apenas diz que o encontrou por acaso em um orfanato. Essa resposta deixa o velhote com uma pulga atrás da orelha. Ele então questiona quais foram os resultados nos testes preliminares, e o assistente diz que, por mais que seja um mago de primeiro círculo, ele mal atingiu as qualificações para esse nível. Pugman pergunta à professora se esse era o tal talento de que ela havia falado. A professora então diz que, se é assim que ele o vê, deveria assistir a uma coisa primeiro. Ela então puxa uma bola de cristal azul enquanto diz que todos acreditavam na vitória da maga espadachim, e agora ela mostraria o vídeo da grande decepção que ocorreu no grupo D. Ela mostrou tudo com todos os detalhes da luta, desde o roubo de círculos mágicos até a estratégia insana de Désir para vencer, e, por fim, sua incrível conclusão do mundo das sombras, mesmo com um oponente incrivelmente forte à sua frente. Um velhote de óculos se perguntava se isso era mesmo possível, e o Barbicha diz que isso, por si só, já era algo inédito no mundo da magia. Esse reclame chamou a atenção dos professores, como Topetinho, que diz que nunca imaginou usar a magia de lubrificação dessa maneira, pois até hoje ele a via como uma simples magia básica de nível 1. Porém, a Rosinha mais atenta diz que não imaginava que ele poderia até mesmo alterar diretamente os algoritmos por trás das estruturas mágicas.
O professor de óculos concorda com ela, dizendo que esse talento de análise mágica era realmente abissal. Ele ressalta que o senso de batalha e as habilidades psicológicas de Desir para planejar e se adaptar estão muito além do que se espera de um aluno, algo realmente excepcional. Em outras palavras, era como ver um senhor da guerra que viveu sua vida inteira em um campo de batalha. O cabelinho azul diz que consegue entender como ele passou no exame, mas o Barbicha pergunta por que ainda não aceitaram esse garoto. O velhote de barba branca diz que, segundo a professora Bridget, ela queria colocá-lo na classe alfa, e essa simples ideia já foi o suficiente para deixar o gordo Pugman furioso. Virando-se para a professora Bridget, Pugman pensa que essa mulher sempre tenta essa merda todos os anos, mas ela o encarava com indiferença, sem ao menos dizer uma palavra. Isso foi a gota d'água para Pugman, que pergunta aos diretores se eles já haviam se esquecido que, nessa academia, existe apenas uma regra para entrar na classe alfa. Isso é decidido com base no talento mágico. Para ser colocado na classe alfa, o aluno deve ter, no mínimo, a segunda categoria de círculo mágico. Pugman questiona a todos o que um mago de primeiro círculo estaria fazendo em uma classe repleta de alunos com círculos mágicos de segunda categoria. Ele diz que aceitar esse garoto na classe alfa seria o mesmo que dizer que qualquer um poderia ser aceito. Todos na sala concordam, já que passar por cima dessa regra seria o mesmo que negar as normas da academia. O gordo Pugman ri, vendo que os outros estão indo na dele, e pensa que não vai deixar a professora Bridget conseguir o que quer. Mas a professora Bridget não fica calada e diz que não consegue acreditar nos delírios de Pugman, realmente se impressionando com ele. Irritado, Pugman pergunta o que foi que ela disse, e Bridget retruca, perguntando se eles estavam mesmo dizendo que um estudante que venceu uma maga espadachim de terceira categoria não era qualificado apenas por ser um mago de primeira categoria. Ela manda que Pugman pare de vez com suas desculpas óbvias, pois sabia bem que ele tinha outros motivos por trás de sua recusa. Estava claro que ele recusava o aluno porque ele era um plebeu. Pugman tenta se defender inutilmente, perguntando se ela se atrevia a acusá-lo. Antes que pudessem continuar a discussão, o diretor, irritado, bate seu martelo pedindo silêncio e diz que, se as coisas continuassem assim, nunca chegariam a um consenso. Ele então olha para Pugman e diz que estava bem ciente das regras e das opiniões de ambos, então decidiriam essa questão através dos votos. Com isso, ambos se sentam, e o diretor pede que comecem a votação para saber se Desir Arman ficará na classe alfa. O dia passa, e estamos de volta à Academia de Magia, onde saberemos os resultados das votações de antes. À frente, vemos um telão mostrando os novos alunos da classe alfa. Muitos, ao verem seus resultados, já sabiam que iriam passar sem problemas. Ao lado, estava a tabela dos betas, que, com a moral abalada, diziam que isso já era esperado e que deveriam apenas agradecer por terem passado. Um deles já sabia bem qual seria seu resultado, até porque essa era sua segunda vez. No quadro dos betas, estava o nome de Desir como o primeiro colocado. Ele pensa que, agora que os exames de admissão acabaram, é hora do próximo passo. Alguns da classe alfa já estavam fazendo arruaça com a classe beta. Desir volta sua atenção para alguém, e essa pessoa não era ninguém menos que a própria romântica Eru, que estava em choque olhando a classificação. Não era para menos, já que, logo abaixo do nome de Desir, estava o dela, o que significava que ela também era uma beta, mesmo sendo uma nobre. E o peso desse resultado já estava a deixando com a autoestima no chão, e o desespero era visível no rosto de Romântica. Já no outro dia, seguimos com o primeiro dia de aula, e Desir percebe que essa sala não mudou em nada do que ele se lembrava. O mesmo lugar surrado de sempre, cheio de teias de aranha e poeira acumulada em todo lugar, além de um odor persistente que ficava sempre preso na sala. Nesse salão detestável estava Romântica, que suspirava alto enquanto pensava que essa sala estava em péssimas condições. Meio chorosa, ela pensa que isso aqui era extremo até mesmo para os padrões da classe beta, e até mesmo as aulas são completamente ruins, como se o professor fosse um qualquer que encontrou umas anotações perdidas por aí e usou como material didático. Ela até admite que merece isso por ter perdido no exame, mas o que mais a irritava era o porquê de ter que ficar justo na mesma turma que esse cara. E vemos que seu colega ao lado era o próprio Desir Arman.
Enquanto rende os dentes, Romântica pensa que nem dava para acreditar que esse cara estava levando essa aula a sério, mas ela ainda tinha dúvidas se ele conseguiu mesmo vencer aquela garota espadachim. Mas, se ele tiver mesmo vencido, o que ele estaria fazendo aqui na classe beta? Em todo caso, ela sabe que as habilidades de Desir são incomparáveis, e diz isso enquanto olha diretamente para ele, como se fosse matá-lo. Porém, de maneira inocente, Desir apenas dá um sorriso sincero para a Romântica. Em seguida, é ouvido um som repetitivo de golpes contra a mesa, e o professor questiona se havia algum problema acontecendo lá no fundo. Porém, não recebe uma resposta, e apenas vemos Romântica levantar a mão inchada depois das pancadas. Por outro lado, Desir estava pensativo, pois essa coisa do exame não serve para muita coisa. Independente de o aluno ser talentoso ou não, se for um plebeu, ele certamente será mandado para a classe beta, e, não importa quanto tempo passe, nada muda. Por saber do futuro, ele sabe muito bem que muitos talentos serão enterrados e desperdiçados nesse lugar. Caso não houvesse discriminação, muitas pessoas da classe beta seriam treinadas corretamente, com certeza, não seriam mortas tão facilmente no que está por vir. E pelo andar da carruagem, um número enorme de pessoas vai morrer novamente. Até mesmo nesta classe existem várias pessoas talentosas, e, se ele não quiser que o passado se repita, só há uma forma de mudá-lo. Nesse caso, ele vai precisar pegar todas as pessoas da classe beta e treiná-las ao nível dos alunos da classe alfa. Para que isso aconteça, ele precisa convencer uma certa pessoa primeiro. Alguns minutos depois, a aula finalmente acaba, e Romântica boceja alto. Meio emburrada, ela ainda não acredita que foi escalada para a classe beta. Porém, enquanto ela estava em seu tempo de descanso, alguém aparece perguntando se ela era Romântica Eru, filha do Barão Eru. Ela pergunta o que é que tem isso, e já questiona o estranho quem ele era. Os caras acompanhando o moleque grisalho se irritam, perguntando quem ela acha que era para falar assim, mas o cara de cabelo cinza reconhece o erro e afasta os outros dois. Ele então pede perdão e começa a se apresentar. Seu nome é Donovan, e ele diz que é um estudante do primeiro ano, assim como ela. Nesse momento, ele estava em processo de recrutamento para a formação de equipe. Romântica nem se mexe direito e diz que espera que ele encontre pessoas que se encaixem nos padrões deles. Donovan responde que é isso mesmo que ele deseja, e esse era o motivo de estar ali. Mas ela corta o papo furado e pergunta logo o que ele quer com ela. Enquanto isso, a fofoca rolava na porta da sala, onde o pessoal conversava sobre o tal Donovan. Desir já sabia o que estava acontecendo, pois esse cara estava tentando recrutar Romântica. Dando uma de snob, Donovan diz que estava decepcionado com a academia, pois era decepcionante que tivessem colocado uma nobre como ela em uma classe beta dispensável como essa, e chama os outros alunos de plebeus imundos. Romântica apenas responde com um "e daí?" e manda ele ir direto ao ponto, como deveria, e acabar logo com isso. Claramente, Romântica estava nervosa enquanto conversava com ele, e Desir, que apenas assistia aos acontecimentos, sabia muito bem do que se tratava. Donovan diz que não vai se demorar mais e pergunta se ela já ouviu falar da equipe que o irmão Alien estava formando, chamada Lua Azul. Ele mesmo foi recentemente admitido nesse grupo, e o objetivo dele era recrutar pessoas como ela, que possuem um talento excepcional para a magia. Romântica, ao pensar sobre o que se tratava, pergunta se estavam falando da mesma Lua Azul. Donovan concorda, dizendo que sim, era essa mesma, a equipe que contém a elite da elite dentro da academia. Esse grupo da Lua Azul é a equipe mais forte atualmente na Academia Avon, e nem é exagero dizer isso, já que eles mesmos declaram ter a elite da classe Alpha. Romântica pensa que aquela maga espadachim certamente deve fazer parte dessa equipe, e, se ela fizer parte da equipe, Romântica pode ter mais uma chance de ser transferida para a classe Alpha. Essa poderia ser sua única chance de sair da classe Beta, mas, mesmo assim, ela hesita. Embora fosse uma resposta óbvia, ao pegar a mão de Romântica com a maior cara de pau, Donovan diz que, se ele ajudar a entrar na Lua Azul, ela terá que sair com ele. Romântica pergunta para ter certeza se ouviu corretamente, mas Donovan apenas repete seu pedido e diz que quer sair com ela. Romântica, por não entender o motivo, pergunta se eles já tinham se visto em algum lugar antes,
E Donovan diz que foi no dia do exame de admissão, alegando ser um amor à primeira vista. Meio envergonhada, ela recolhe sua mão, dizendo que vai precisar de um tempo para pensar nisso. Donovan, no entanto, não se importa de esperar um pouco e diz que está tudo bem, mas se lembra de algo importante no momento em que estava prestes a sair, pedindo que ela espere um minuto. Anne então aponta algo para ela e diz que seria ótimo se ela aceitasse. Donovan explica que isso é um costume de seu país, onde os cavaleiros entregam sua lâmina ornamentada para a pessoa de quem gostam. Fazendo um movimento legal com a faca, ele diz que dentro havia algo, e, abrindo o compartimento, revela uma pequena corrente dourada. Ele pega o colar em sua mão e pede que ela o aceite como uma forma de sua sinceridade. Porém, Romântica tenta de todas as maneiras recusar esse presente estranho e inesperado, mas Donovan insiste, forçando-a a pegar o maldito colar, dizendo que ela não deveria se sentir culpada. Após essa cena estranha e confusa, ele vai embora, tirando os plebeus da sua frente aos gritos e insultos. Por outro lado, Romântica fica parada, olhando para o colar em suas mãos, completamente estática com o pedido repentino. É quando Desir aparece, como um fantasma atrás dela, dizendo que ela é bem popular. Com esse susto, ele quase manda a menina para o pós-vida antes do previsto em sua vida passada. Com o susto, Romântica até cai no chão depois de perder o equilíbrio na cadeira. Desir, brincando com a situação, diz que fica feliz por ela se excitar tanto após vê-lo, mas ela explica que foi só por causa do susto. Ele pergunta se ela vai precisar de ajuda para levantar, mas Romântica, toda acorada e nervosa, diz que não precisa de ajuda e que pode muito bem fazer isso sozinha. Após alguns segundos, ela se levanta com certa dificuldade e pergunta o que ele queria, ainda olhando constrangida para ele enquanto espera uma resposta. Desir, com sua lábia de mago velho, diz que veio fazer a mesma oferta que Donovan, mas rapidamente recusado, dizendo que não tinha a mínima chance dela sair com alguém como ele. Desir então explica que se tratava de outra proposta, mas Romântica se joga sobre a mesa novamente e diz que ele não deveria fazer piadas, pois ela não está no clima. Curioso, ele pergunta se algo havia acontecido com ela, o que faz Romântica olhar meio constrangida antes de dar uma resposta. No fim, ela mostra o que tinha em suas mãos, e Desir perde o brilho nos olhos no mesmo instante ao ver do que se tratava. Pela reação de Desir, Romântica percebe que ele sabe do que se trata e pergunta qual oferta ele aceitaria se estivesse no lugar dela. Escolheria uma equipe alfa de elite, com sucesso garantido, ou uma equipe beta, criada por um aluno qualquer? Desir sabe bem qual decisão ela tomou e sabe ainda melhor que vai ser difícil fazê-la mudar de ideia quanto a isso, mas essa foi a mesma decisão que a levou à morte em sua vida passada. Desir então suspira e diz que não há muito que ele possa fazer. Romântica concorda e pede que ele a deixe em paz de uma vez. Mas, antes de sair, Desir pede que ela dê uma olhada em algo primeiro. Ela questiona o que é, mas, sem dizer nada, ele apenas desliza um pequeno pedaço de papel sobre a mesa dela. Pegando o papel, ela vê que se trata de um bilhete e acha isso muito antiquado, perguntando retoricamente quem ainda escreve bilhetes hoje em dia. Desir, então, diz que, se o bilhete não a interessar, ela deveria se desfazer dele de maneira segura, pois dentro daquele pequeno bilhete estavam todos os segredos dele, bem escritos e detalhados. Só de ouvir isso, a cor do rosto de Romântica simplesmente desaparece. Ela se apressa em ver o que estava, de fato, escrito no bilhete, e um silêncio agonizante se segue por alguns segundos. Desir então bate palmas e pergunta de forma tranquila se ela estaria disposta a falar com ele agora. Em seguida, uma batida forte é dada contra a mesa por Romântica, e até mesmo o pessoal fora da sala, que não tinha nada a ver com a situação, se pergunta o que havia acontecido. Desir pede que Romântica se acalme, pois isso não seria bom para ela no momento, já que esse é um segredo que ele quer manter apenas entre eles. Romântica queria mesmo saber como esse cara conseguiu descobrir aquilo, mas Desir se antecipa e diz que não tem a menor obrigação de contar. No entanto, era inegável que ela também sabia o motivo pelo qual havia sido colocada na classe beta, e ela cerra os dentes ao ter o real motivo esfregado bem na sua cara por um total desconhecido. Desir aconselha ela se acalmar primeiro e irem lá para fora conversar, já que há muitos ouvidos curiosos por perto, e implica que isso seria o melhor para ela, o que Romântica concorda sem pensar demais.
Alguns minutos depois, estão em uma área afastada da sala de aula, onde Romântica pergunta se ele tinha contado para mais alguém, mas Desir diz que nunca contou a ninguém sobre isso. Por outro lado, a maioria dos professores da academia já sabiam, e ele pergunta se haveria alguma outra razão para ela ter sido colocada na classe beta. Isso foi a gota d'água para Romântica, que diz que a academia está a milhas de distância do reino de Prilesha e não tem como eles saberem sobre isso. Desir discorda e diz que ela é muito ingênua quanto à capacidade da academia de conseguir históricos pessoais, além de mencionar que a família dela, que conseguiu sua fama e riqueza através de vendas e trocas dentro do reino Prilesha, subornou um barão no sul que estava passando por problemas financeiros, conseguindo assim seu status de nobreza. Após comprar esse direito, sua família recebeu o sobrenome Von Eru. Desir continua, dizendo que tudo isso aconteceu enquanto Romântica tinha 4 anos, e que a compra da passagem para a nobreza foi só o início do que está acontecendo agora. Romântica fica confusa com isso, mas Desir explica que, não importa quantas vezes ela argumente que é uma nobre, no fim, sua família era inicialmente de plebeus. O segundo ponto é que o professor encarregado da Lua Azul e o professor Nifelica são algumas das pessoas na academia que sabem sobre a verdadeira linhagem dela, e não é novidade que o professor Nifelica odeia e despreza os plebeus. Romântica insiste que tem certeza de que Donovan vai protegê-la, mas Desir pergunta se ela viu como ele trata os plebeus, então ela sabe muito bem que esse certamente não seria o caso. Nesse momento, ela se lembra perfeitamente das palavras de Donovan sobre os plebeus inúteis. Depois de literalmente encurralar ela, Desir pergunta qual decisão ela vai tomar. Ainda se negando, Romântica pergunta se forçá-la a entrar em seu grupo vai fazer com que as coisas corram maravilhosamente bem. Vendo que há alguma verdade nas palavras dela, Desir então decide dar a ela uma condição especial, ele pede 1 mês. 1 mês para ela ficar em sua equipe e decidir por conta própria. Caso não goste, pode sair imediatamente. Olhando meio desconfiada, Romântica percebe que não pode confiar muito no que esse cara diz. Com isso, Desir estende a mão, e Romântica pergunta o que era aquilo. Em seu modo sorridente habitual, ele diz que era um aperto de mão e pergunta se ela vai entrar em sua equipe. Isso a faz olhar para o lado, confusa e nervosa, mas no fim, ela aceita, dizendo que ele era chato desde o dia do exame de admissão, o que ele concorda. Alguns minutos mais tarde, estão no refeitório da academia, onde Romântica usa todas as suas forças para quebrar um pedaço de pão. Após perceber que o pão parecia ter sido feito de cimento, ela diz que era nojento, pois parecia uma pedra. Diante das condições horríveis da classe beta, ela grita de frustração. Romântica então se vira para Desir e pergunta como ele conseguia comer esse tipo de comida. Mas ele responde que isso era até comestível, muito melhor que carne de orc. Sabendo disso, Romântica pergunta se era algum tipo de figura de linguagem, pois não havia como ele servir em carne de orc. De qualquer forma, ela começa a comer e pergunta se ele está ciente de que é bem difícil formar um grupo. Também percebe que, até agora, são só eles dois, e para criar uma equipe oficial é necessário ter ao menos 3 integrantes. Ela tem certeza de que muitos já estão buscando essas equipes, então o que ela está tentando dizer é que ele teria dificuldade em encontrar novos membros, já que ela não é muito conhecida. Enquanto lambe os dedos, ela pergunta se ele tem algo a dizer sobre isso. Desir apenas a observa, sorridente, depois de todo esse falatório, e diz que ela estava implicando que a equipe era horrível no começo, mas parece estar se preocupando demais para alguém que não se importa. Deixando-a corada, ele pergunta se ela decidiu se tornar um membro permanente da equipe. Essa acusação a deixa ainda mais envergonhada, dizendo que isso não tem nada a ver, que ela estava apenas preocupada com a equipe porque teria que passar 1 mês inteiro nela. Então, só estava se preocupando consigo mesma. Irritada, ela joga uma colher nele, mandando-o tirar aquele sorriso idiota da cara. Mas Desir aproveita para dizer que ela não precisa se preocupar, pois já recebeu permissão de um dos professores para criar uma equipe, e quanto ao outro membro, ele já tinha alguém em mente. Tudo o que precisava fazer era persuadi-lo. Sabendo disso só agora, Romântica grita, dizendo que ele deveria ter avisado isso antes. Um pouco mais tarde, a dupla apaixonada estava indo encontrar o novo integrante do grupo. Depois de andarem em silêncio por um tempo, Romântica decide perguntar quem era a pessoa que estavam procurando.
Desir fala que o nome dele é Pran Schneider. Finalmente, chegam ao que parece ser uma sala de treinamento ou um lugar para aulas de combate. Pelo pessoal esperando na arquibancada e pelas armas de madeira preparadas, dava para saber que estavam esperando um duelo. Como de costume, os snobs da classe alfa estavam criticando tudo à sua frente. Por outro lado, Desir e Romântica estavam na arquibancada, onde ele comenta que não sabia que uma aula conjunta com a classe alfa estava acontecendo. Ela diz que as coisas ficaram interessantes. Romântica questiona se ele não havia dito que tinha um aluno ali que seria um possível candidato para a equipe e pergunta quem é. Desir se lembra desse aluno de sua vida passada. Ele é Pran Schneider, um mestre espadachim da classe beta que sobreviveu por 9 anos dentro do mundo das sombras. Seu excepcional talento, sua força de vontade e determinação o levaram ao limite, permitindo que ele polisse e dominasse suas técnicas de perfuração. Só de observá-lo, qualquer um poderia dizer que ele realmente era um mestre da espada. Desir então fala para a Romântica que esse cara é um mestre espadachim extremamente talentoso, e é bem provável que ele seja a pessoa mais forte da classe beta. Isso deixa a Romântica curiosa para saber quem é. Olhando para alguém se aproximando pela esquerda, Desir diz, aquele cara ali. Romântica se vira, procurando tal Pran, e, assim que se vira, percebe um garoto baixinho, de cabelos azuis e feição bem feminina. Salve galera, passando aqui no final do vídeo para agradecer a todos que assistiram até aqui, peço a todos que deixem um like e se inscrevam no canal para me ajudar a trazer ainda mais vídeos, e me mandem sugestões de novas obras e falem se estão curtindo essa que acabaram de assistir, e é claro, não se esqueça de ativar o sininho para não perder o lançamento dos próximos vídeos. Espero vocês aqui no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.